Oi, eu sou a Carol Esprício, sou designer de interiores e no vídeo de hoje eu venho trazer as melhores decorações da semana para vocês. Começando mais um vídeo aqui para vocês hoje, e para quem ainda não assistiu esse nosso vídeo, a gente traz alguns videozinhos na internet, DIY, transformações, decorações, que a gente gosta bastante e assiste aqui junto com vocês. E eu conto sempre com a presença do meu digníssimo esposo. Galera. E a gente traz alguns videozinhos aqui, que às vezes é escolhido por ele, às vezes por mim, às vezes meio a meio. Depende da correria. Depende da correria do dia. Então, deixa eu colocar meu óculos aqui para eu enxergar. Fone de ouvido. Fone de ouvido. E lembrando vocês que às vezes alguns vídeos vão estar sem som, porque tem uma musiquinha no fundo que às vezes pega direitos autorais aqui no YouTube. Então bora lá com a gente. Esse primeiro vídeo aqui, lá vou eu com as minhas luminárias de globo. Toda vez que eu vejo um vídeo de luminária de globo, eu trago aqui. Eu gosto demais. Eu achei legal porque essa realmente é muito barato, porque os materiais que ele usou para fazer ela são muito simples, mas ao mesmo tempo, tipo, ficou fantástico, mas não tá terminado ainda. E eu entrei no perfil para ver se já tinha o vídeo dessa luminária terminado, mas não tem. Mas já fica de ideia pra galera, inclusive meu coração balançou pra fazer uma dessa, hein? Eu sempre falo que eu vou fazer, nunca faço. Economizamos R$ 4.240 fazendo a nossa própria luminária. Vou dar uma pausadinha porque eu acho que funcionou aquele lance de eu ir pausando pra não pegar direitos autorais. Legal. Ó, então ele tá se baseando. Precinho, hein? Por quê? É uma luminária de globo bem grande. O globo bem grande é caríssimo. Caríssimo. E, gente, se quebrar, ai meu Deus, o bolso. O modelo já estava escolhido, então fomos procurar as peças no Mercado Livre. E encontramos esse globo de polietileno. Ó, o globo ele não é de vidro. Se fosse de vidro, ia ser só o globo, ia ser uma fortuna. Mas eu acho que dá o mesmo efeito. Eu também acho. Tá demorando pra alguém pegar essa sacada e fazer luminárias para vender mais barato, assim. Vai funcionar perfeitamente. Já com ele em mãos, eu separei fios, um pedaço dessas mangueirinhas. Ó, o que ele usou para passar a fiação foi mangueira de chuveiro. Eu olhei ali e falei, nossa, que ideia sensacional. Nunca tinha pensado na mangueira de chuveiro para trazer o fio branco, baratinho, né? E grossa também, então vai proteger bem os fios. De chuveiro, um gancho de fixar canos, 3 soquetes, fita isolante da Adere, lâmpadas de cor quente, um alicate para corte para desencapar. Importante, e uma lâmpadas de cor quente. Não tá em mãos, porque na verdade ela ainda não chegou. Aí, não chegou ainda e aí ele não finalizou. Entendi. E o legal é assim, ele comprou 3 soquetes, então é para 3 lâmpadas para ficar uma luz bem forte ali, porque às vezes uma só não dá conta, sim, né? Ainda mais no tamanho do globo, né? Mas a gente já comprou. E agora vamos aos trabalhos. A primeira parte foi cortar um pedaço dessa mangueirinha e passar os fios dentro. Nossa, eu cortei de alguns passar pedaços de fios para fazer a ligação dos soquetes, desencapei a pontinha e fiz a montagem dos E o legal é que a mangueira, ela vai servir para dar sustentação. É verdade. Porque se deixar só no fio, não é legal usar o próprio fio para colocar peso. É verdade, é verdade. 3 juntos. Nessa etapa é fundamental que você faça bastante reforços com fita isolante, porque nesse modelo que eu criei, toda a sustentação está fundamentada na mangueirinha e no calibre dos fios, mas esse peso todo não pode estar depositado em cima do soquete. Legal. Porque senão aí vai soltando vai quebrando, né? É verdade. Então eu caprichei na fita isolante até chegar na mangueirinha. Depois eu encaixei os soquetes no suporte para canos e amarrei com arame para criar a sustentação. O arame precisa terminar na altura da mangueirinha e... É uma boa coisa que muitas vezes as pessoas não mostram da dificuldade de montar certos... Porque às vezes você tem uma ideia muito boa, só que essa ideia precisa de uma estrutura que você não faz ideia de como vai montar. Então acontece muito. Uma vez eu fiz um projeto para um quarto, gente, que tinha paredes arredondadas. Eu era assim eu tava muito no início, então eu tava bem leiga. E aí eu projetei de colocar um espelho. Só que eu não pensei que o espelho era reto, não ia dar certo. Então eu precisava de uma estrutura de ferro que vai dar certo, que vai encaixar naquela parede para que o espelho fique reto. Foi assim, uma dor de cabeça, minha gente.
não gosto de ambientes redondos. Tudo que é redondo, pra mim, eu já passo reto. Eu usei fita isolante para fazer a fixação. E já chegando ao final, eu encaixei tudo isso dentro do globo e parafusei. Agora só falta chegar a canopla para dar o acabamento. Esse lustre vai ficar nesse quarto. E agora chegou a hora de testar. Ficou incrível, deu tudo certo. Ficou incrível. A luz ficou bem difusa. Ficou mesmo. E é muita luz e, tipo, mesmo assim não ficou aquele forte, desagradável. Ficou bem difusa. Nossa, e vai iluminar super bem. Eu fiz o teste de sustentação também. Vai ficar perfeito. Amei, amei. Ele arrasou muito na ideia, muito. E tem a questão do balão chinês também, que a gente andou vendo, que não tem para vender no Brasil, quando tem é muito caro. Começaram a vender agora, só que não é o mesmo material, tá, gente? Você encontra na Shopee, eu não sei se ainda já tem no Mercado Livre, que é o balão chinês de papel. Só que é aquele papel bem fraco, mas... E como é baratinho, pra quem tá afim de fazer, já dá pra fazer. Inclusive, eu vi alguns DIYs que o pessoal tá fazendo. Só que aí você tem que montar toda essa parte da estrutura, do cabo, soquete de luz. Ele é só o balão mesmo. Legal, dá pra fazer o teste. E aí, nota de dificuldade? Eu sou ruim, mas eu não achei que é tão difícil assim. Eu não saberia fazer a parte elétrica. Você já é um pouco melhor. Eu acho que é um 4 de 10. Pra mim, 2 de 10. Achei super fácil. Super fácil. Bom, gente, esse aqui foi uma seguidora que me mandou. Vocês podem me mandar lá no Instagram. Se eu conseguir ver, eu vou trazer aqui. Eu fui salvando alguns, deixando salvos para eu poder trazer aqui, né? Os que eu mais gostei também. Chique. Esse aqui é gringo, só tem música, então a gente vai ver ali. Ela pegou uma árvore, basicamente, lixou, né, para tirar as cascas e prendeu ela na parede. Foi aproveitando para prender junto com prateleiras. Isso, eu tive uma ideia muito legal para fazer com isso, que ia ficar legal. Aí invernizou, trouxe algumas plantas. Assim, achei muito legal, mas eu acho que ficaria melhor ainda num ambiente externo. Eu gostei bastante, mas eu tive uma ideia aqui que eu acho que a galera vai gostar, principalmente quem tem gato. Boa, Na hora que eu vi, eu já pensei, pô, ia ficar legal pra... Deixar só as prateleiras ali. Porque às vezes... Geralmente o pessoal coloca só as prateleiras sem decoração nenhuma. Exato, fica um playground muito marcado, muito sem graça ali. E não fica algo decorativo legal. Não tem conexão com a casa. Exato, eu já vi vários que são decorativos e, gente, fica muito sensacional. A decoração da casa é esse playground pros gatos, né? E boa, amor, gostei muito da ideia. Se deixar só as prateleirinhas ali, claro, vai ter que mudar um pouquinho o layout, né? Porque ali mal dá pros gatos andar, né? Sim, mas dá pra seguir com alguns. E sabe o que fazer? Comprar aquelas cordas de sisal com folhinha. E aí você vai enrolando e aí fica parecendo um jardinzinho ali. Eu acho que vai ficar super interessante. Fica a ideia aí pra quem tem gato. Verdade. Bom, gente, a dificuldade eu não acho que é muito baixa, porque... Você encontrar um galho interessante, assim, que é grosso, né? Não é fininho. Lixar a madeira, saber pregar ela na parede, porque ela é toda orgânica, né? Então, pegar pra pregar ela na parede. Mas, talvez, você possa fazer de uma forma um pouco mais simples isso, ou até mesmo só pintar uma árvore na parede e fazer essas prateleiras para os seus gatinhos também. Aqui, claro, ficou uma coisa muito mais orgânica, bonita com a própria árvore, mas se você não conseguir encontrar árvore, talvez dê para pintar uma também. Verdade, muito show. Esse vídeo também é gringo, também é só música, são aqueles... Eu gostei bastante quando eu vi essa imagem. Falei, caraca, é aqueles vasos que são super caros, que é de ondinha, assim, ainda mais muito caro. Desse tamanho de cerâmica, é uma fortuna. É mais caro ainda. E essa árvore, meu Deus, gente, tá começando a vir pro Brasil, mas você não acha uma por menos de R$600 com uma qualidade interessante, né? Às vezes a gente até encontra umas assim, uns R$400, menos que isso é mais difícil. Essa é a oliveira? É a oliveira, mas é muito mais caro assim, e a qualidade é muito baixa se for muito barato, né? Mas tá aí uma média de uns R$600. Planta permanente é muito caro, né? Ó, dá um ligue.
Ah, que legal. Balde velho, vai enrolando. Nossa, que ideia sensacional. Já quero fazer aqui em casa. Nossa, que legal. Aí eu não sei o que é essa massa, parece tipo um cimentinho. Aí depois ela só dá uma lixadinha aqui, ó. Nossa. E passa o spray texturizado. Sensacional. Galera, esses vasos assim são caríssimos. Muito caros. E olha que legal que ficou. Nossa, eu amei. Nossa, eu amei demais essa ideia. Eu já quero fazer. Esse eu quero fazer. Esse eu quero fazer. Gente, nível de dificuldade, 2 de 10 pra mim. Ah, eu já sou ruim nessas coisas, eu acho mais difícil. Mexer com massa, spray. Mas né, é fácil, é que faz sujeira, né, gente? Ó, é legal. Pegou ferramenta pra mim já é difícil pro Renan. É legal quem tem quintal, ou se você não tem quintal, prepara bem o espaço com papelão, porque faz sujeira, essas coisas acabam... Se pega num tecido, pega em alguma coisa, mas é super simples. Eu gostei, nossa, eu amei. Eu amei essa ideia. E dá pra fazer nesse tom off-white, num begezinho. Dá pra fazer em várias cores. Nossa, ficou muito 10. Bom, a gente tá sempre falando aqui com vocês, mostrando um DIY, de como fazer um vaso bonito, de como ter uma decoração mais barata. Mas assim como eu sei que muita gente não é muito boa no DIY. E a nossa ideia de trazer a nossa lojinha de decoração com vasos que estão em tendência, são bonitos e com preços acessíveis, foi tudo por causa de vocês, né? Porque eu sei que muita gente, assim como eu, não é muito boa nas mãos. Então, na nossa lojinha, que é dentro da Shopee, então tem cupom de frete grátis, tem vários outros benefícios por lá também, vocês vão poder encontrar vários itens decorativos e a gente está crescendo cada vez mais a nossa loja, trazendo produtos novos para lá. Essa semana a gente teve várias reposições de itens que o pessoal tava me cobrando. Carol, acabou, quando que vai ter mais? Elefantes, vasos, então aproveita porque acaba rápido, a gente não traz grandes estoques e na próxima semana teremos muitas novidades. Então aguarde seu pedido por lá. Bom, esse aqui ela só está mostrando coisas diferentes que ela mesma fez no banheiro dela. E eu achei muito legal, assim, são várias ideias diferentes, legais, ela não mostra fazendo, mas ela mostra que é diferente no banheiro dela, eu gostei bastante. Inclusive, a gente já pode ver a paletinha de cores muito bem feita, verde, a madeira, os tons da madeira se combinando, inclusive. Oiê! Hoje nós vamos mostrar 5 coisas diferentonas que tem no nosso banheiro que nós mesmos fizemos aqui, né? Então, agora que eu percebi, o vaso sanitário é daqueles mais simplesinhos, só que parece que ela pintou, né? Verdade. Ah, e eu acho que esse vídeo foi seguidora que me mandou também, e eu salvei. Casinha do mato. Começando pela nossa pia, ela foi feita com uma bacia de inox que tínhamos aqui e um aparador. O nosso suporte de toalha de rosto é feito... Então, eu até mostrei para vocês, acho que no vídeo de ontem, né, de sexta-feira, uma ideia com a cuba, uma cuba mais rústica de pedra, né? Eu trouxe um link de concreto, que ela não chegava a ser R$200, mas uma bacia dessa, gente, não é R$30. Você saber fazer o furo ali, passar pela mesinha, fica perfeito e super fácil de limpar, hein? Verdade. De galhos, isso mesmo, são galhos que caíram durante um temporal e a gente reaproveitou. Assim legal, também, hein? como os suportes para roupas e toalhas penduradores no box também. Já virou a decoração da parede, né? Tá ficando caro esses. Muito caro. Eu tava vendo de importar pra gente vender na lojinha, gente, tá muito caro. Tá muito caro. Ó, eu fui pesquisar também pra trazer no vídeo de ontem alguma coisa que virasse decorativo, assim, que eu vi uma imagem de referência com pedras. Eu falei, nossa, a pedra deve ser meio difícil, né, de passar ali o parafuso, parafusar na parede. Vou procurar alguns em madeira. E aí procurei uns bem bonitinho, formatinho orgânico. 5 peças era R$300. Eu falei, meu Deus, como assim? São feitos de galhos. O nosso porta-papel higiênico foi feito com cordas de sisal e um pedacinho de cano de PVC, que deixou ele um charme só. Lindo, muito legal. De bronze. Você dá aquele toque final, que não adianta só colocar o tubo de PVC lá e lixadinho a pontinha pra dar uma Exato, tem que saber fazer os acabamentos. Não temos box, mas dividimos o box do banheiro com um murinho de alvenaria envelopado. Caraca. E falando em envelopamento, todo o nosso banheiro foi envelopado com vinis.
Tô pausando aqui por causa da musiquinha, tá? Nossa, legal, eu gostei da combinação, tanto da cor da parede, de cima o verde, o granilite da parte de baixo, o amadeirado, tudo isso, gente, precisa se combinar. Se você chegar pra mim e falar, Carol, posso usar 3 papel de parede diferente no meu banheiro? Eu vou ficar, meu Deus, não sei. Por isso que eu sempre falo pra vocês que dica não é regra. Porque às vezes eu tô dando uma dica, mas não vai servir pra você. Ou às vezes alguém vem perguntar uma coisa pra mim que eu já olho e falo, não sei. Às vezes a pessoa quer colocar um ripado em cima, um granilite embaixo, um papel listrado em outro, e cores que não se complementam. Depende muito do que você vai usar, do ambiente, das cores, da iluminação, tudo depende. Então tudo precisa ser analisado. Adesivo lá da Knit Sign. Usamos o verde frost, o mesmo verde da cozinha, lindo, e o granilite na parte de baixo. Ele é lindo demais e já está aí há mais de 2 anos. E é super muito show. Muito legal. Indicado para área molhada. E agora me diz, qual desses 6 foi o seu favorito? E aí, qual dos 6 foi o seu favorito? Eu vou falar para você que o que eu mais gostei foi o toalheiro. Eu também, os toalheiros eu gostei muito. Eu também gostei muito do porta-papel higiênico, mas os toalheiros me pegou muito. Eu vi esse toalheiro aí e eu já pensei assim, isso numa loja de decoração daquelas bem conceitual, tá, é 3 mil reais. E é mesmo, viu? E é mesmo, caríssimo, caríssimo. A gente foi na feira, né? E passamos por um lugar que tinha decorações de pedra-sabão. Aí, tipo, um vaso lá, gente, era 700 reais o vaso. E aí a gente conhece uma loja que vende um monte de coisa em pedra-sabão. E aí, por exemplo, não é um vaso parecido, mas usaria a mesma quantidade de produto por 100 reais. E isso, gente, eu não digo assim que não é... Que não vale o preço. Que não vale o preço. Porque a gente não sabe qual que é o processo que passa. Então, lá todas as peças eram exclusivas. Exato. Né? Era uma linha. Era feita manualmente. Então você pensa assim... pega uma pessoa e faz peça por peça para revender, e tipo, isso tem que fazer funcionar uma empresa, né? No caso, agora tem outras peças que são feitas em grande escala, em indústria. Então sai uma peça atrás da outra, mesma forma, então isso barateia muito, faz o custo diminuir muito, mas mesmo assim, por isso que é legal a gente se inspirar com DIY, porque daí a gente consegue fazer essas peças exclusivas. Se a gente comprasse, seria caríssimo, a gente consegue fazer em casa e ter um toque nosso. Exato, e às vezes é materiais que a gente nunca parou pra pensar em fazer. Eu nunca pararia pra ir catar um galho de uma árvore que caiu pra fazer um toalheiro. Maravilhosa a ideia, eu amei. Eu nunca pensaria em enrolar um macarrão num balde e pintar... Ia ficar... E virar um vaso super caro. Exatamente. Bom, gente, nota de dificuldade, não sei dizer pra vocês qual que foi a dificuldade de fazer aqui. Creio que não foi muito fácil todos esses elementos. Dá pra ver que tem muito carinho. Mas, principalmente pelo que o Renan falou ali, os detalhes das coisas, teve muito carinho. Teve uma mão de obra ali com carinho. Não sei outra palavra, mas é isso. Eu gostei bastante. Então, não vou dar nota de dificuldade nisso. Bom, esse aqui, inclusive, teve seguidora que me mandou mensagem lá no Instagram. Carol, traz vaso na sua lojinha estilo Wabi Sabi. Gente, não sei se é Wabi Sabi ou Wabi Sabi, não sei pronunciar muito bem. Tem coisas que a gente tem que chutar, porque cada lugar fala de um jeito. Tem que ver a origem da palavra, como que fala direitinho, mas tipo, os americanos já falam de um jeito que não é o jeito certo, então... Exatamente, é isso. E aí eu falei, amiga, infelizmente é muito caro esses vasos aqui no Brasil, é difícil de encontrar, quando encontra é ali uma média de uns 2, 3 mil reais, né? É bem caro. Aliás, tem Zara Home, mas Zara Home é essa média de 500, 600 reais, você não encontra mais barato do que isso. Então, pra gente ainda que não temos os fornecedores certos, ainda é bem caro para trazer, para ficar mais caro ainda para vocês. Então, a gente, por enquanto, não vai trazer certos tipos de peça. Mas ela falou, Carol, você conhece algum vídeo bom? Então, o Renan já trouxe um aqui. Pois eu vou apresentar para vocês uma forma baratinha de fazer um vaso Wabi Sabi. E, gente, estão denominando isso
mas é um termo bem complexo que depois eu quero trazer, talvez um post que eu tô trazendo na comunidade. Para quem não sabe, na comunidade toda semana sai um post informativo sobre a história da decoração. Então tem sobre estilo de decoração, tem sobre móveis famosos, pinturas famosas. Então fiquem atentos para você aprender aqui. Toda semana tem conteúdo novo. Isso. E o resumo do resumo do resumo, o Wabi Sabi é a beleza da imperfeição. É isso. A gente vai trazer um pouco mais abrangente para vocês. Próximas tendências. Vai estar muito forte isso. Eu estava simplesmente obcecada por esse tipo de vaso. Então, eu fui atrás e... Eu vou ter que ir pausando, porque essa música eu tenho certeza que tem direito autoral. E eu tô vendo que realmente a galera tá com muita vontade de ter esse tipo de vaso. E é aquela parte que tá super em alta, só que ainda não tem muitos fornecedores, aí tá caríssimo. É, exatamente. Logo não só aqui no Brasil, mas fora tá super caro também. Aprendi a técnica e hoje eu vou ensinar pra vocês. Tô usando um vaso de cerâmica vermelho simples que você paga até barato em certos lugares. Não vou falar que ele é barato, que depende do lugar. Só que com a técnica que ela fez, gente, eu acho que dá até pra fazer com aqueles de plástico. Legal. De barro, mas dá pra usar um outro tipo de material, contanto que a tinta fixe, né, neste material. Pode ser plástico, cerâmica, enfim. Isso, como ela neste falou, caso, estou usando contanto que a tinta fixe, né? Aqui a ideia é só fazer a base, então não precisa ficar bonito. Legal. É só ter uma base branca por baixo. Já tinha aqui em casa, que é tinta esmalte à base de água. Essa daí é um semibrilho. Bom, aqui eu tô pintando o vaso bem aleatoriamente, com uma textura bem rústica, sem muita firula. Tá? Ó, deixou branquinho. Sem muito acabamento. Só fez ali o que era pra ser feito simplesmente. Deixei secar bem e agora vem o truque. Eu usei terra, sim. Terra. Eu vi a moça falando sobre borra de café. Que ela viu um vídeo sobre borra de café. Eu acho que dá certo também. Depende ali, se ela estiver meio úmida ainda, ela ainda sai um pouco de tinta, né? Não tinta, de pigmentos, né? Terra de plantar planta mesmo, sabe? Essa daí tá um pouco úmida, foi mais fácil de passar, mas você pode usar ela um pouco mais seca, que vai ficar um tom mais claro. Só que o segredo, que eu acho que é o que vai diferenciar muito alguns dos outros, é essa finalização. A forma de fazer. E aí, eu gostei desse vídeo porque ela ensinou bem como que faz pra fazer a finalização pra ficar igual os vasos. Legal. Só pegar a terra, colocar só a mão espalhar, aí, é bom colocar uma luva. Não vai ficar bem, então, não vai ficar muito igual, tá vendo? Numa hora dessa. Mas é só fazer esse desenho bem aleatório, Gente, eu vou ter que ir pausando aqui, tá? Então, a ideia não é ser certinho, é fazer bem aleatório. Você pode finalizar. Aí depois, ela dá uma limpadinha com uma cabucha, tira o excesso. Por ali. Legal. Ou, se quiser mais claro, passar uma esponja úmida, tá? Bem torcida. E depois... E agora que é o detalhe. Agora que é o detalhe. Que legal. Ela passou a buchinha meio que... levemente úmida. Pra tirar o excesso da terra. E agora ela vem com uma folha ali, tirar ó. o excesso. Legal. Aí ele vai ficar um pouco mais claro. E assim você vai conseguir ver se você quer mais escuro, mais claro. É só colocar mais terra. Se você quiser uma pegada ainda mais rústica, é isso que tem que fazer, não é? Se você só espalhar assim, não fica igual. Não agora, fica, você dá esse movimento circular. Que legal, eu pensei que era o jeito dela passar a mão ali. Pra finalizar, você pode passar um verniz tanto fosco quanto brilhante. Eu usei o brilhante porque eu já tinha aqui em casa. Fosco. E este foi... ficou legal dela também, mas se fosse o fosco... O resultado dos meus vasos rústicos. E aí, gostaram? Perfeito. Me conta aqui embaixo que eu quero saber. E ainda ficou com a textura igual esses que vendem, tá vendo? Onde tem as curvas, ficou mais escuro. É verdade. Nossa, eu amei demais. Gente, eu amei. Olha que legal. Caríssimos. Nossa. Imagina, se um desse pequenininho tamanho, já é super caro, imagina desse daqui é mais de R$1.000 brincando. Gente, nível de dificuldade, 1 de 10. 1 de 10. Apesar de que eu sou tão ruim na minha mão, que é capaz de eu errar ainda. Mas nossa, ficou muito legal. Muito legal. Eu faria até um pouco mais escuro. E eu acho que ficaria legal dependendo do lugar que fosse colocar também. Eu acho que para fazer mais escuro, é só você trocar a base de baixo. Por exemplo, talvez você usar um off-white, entendeu? Verdade, um begezinho claro. Nossa, verdade. Nossa, ficaria muito bom. Muito legal. Amei a ideia, gente. Gostei muito. 1 de 10 de dificuldade.
Esse aqui, a gente já trouxe um vídeo pra vocês que tá super viralizado. O pessoal comprar um vaso de vidro, comprar aquelas gemas de vidro também e ir colando. Essa aqui é mais ou menos a mesma ideia, só que ela usa uma forminha de gelo pra fazer essas bolinhas. E aí você pode fazer da cor que você quiser, pintar, então bem legal. Então, cheio de bolinhas, ela pegou uma lata normal. Pintou. Eu acho que com gesso dá pra fazer, né? E aí você faz vários, né, com ali a forminha, seca super rápido, vai colando do seu jeito, pode ser assim, pode ser todo bagunçadinho. Se você quiser, depois você pode vir com um pincel e pintar cada bolinha de uma cor. Vai ser aquele momento terapia, sabe? Ficou muito 10, ficou muito bonito. Olha como ele fica bom com vários tipos de flores também. Você pode fazer em superfícies diferentes, não só em um vaso. Você pode pegar uma coisa aleatória que você vai considerar que seja uma escultura e fazer isso, colar algumas bolinhas. E a gente viu na feira também muito opção de vasos e qualquer outra coisa que tenha coisinhas penduradas. Coisas aleatórias, viu, gente? Muito aleatório. Eu vi muito abelhinha pendurada, vasos e outros adornos com coisas penduradas. Eu acho que o pessoal começou com bolinha, mas já vai ter várias outras coisas. Eu vi uma mulher que comprou... E tem que tomar cuidado com o estilo de decoração, Isso, né? Eu vi uma mulher que comprou as abelhinhas também, comprou umas abelhinhas bem simples. Tem forminha de biscuit que você mesmo pode fazer a sua abelhinha ali e pintar do seu jeito. Eu já não curto esse tipo de decoração. Sim, mas por exemplo, assim, eu achei muito legal. Forminha de biscuit, você pode comprar elas, tem de vários formatos diferentes, pode fazer com gesso, pode fazer com qualquer outro material. Nota de dificuldade, eu acho que é um 2 de 10, porque é só a paciência de você fazer. Pintar a latinha, fazer as bolinhas, colar uma por uma, fazer os retoques e pintura final. Dificuldade mesmo não tem muita, né? Mas é o processo de fazer apenas. Eu aqui procurando vídeos pra mostrar pra vocês, começou a aparecer um vídeo atrás do outro pra mim, de um tipo de pintura diferente, que é dessa textura que parece um cimento queimado ou um aveludado, sabe? Sei. Eu achei muito legal como que faz isso. Lá fora o pessoal tá chamando de lime wash. E consiste no que, gente? Você pega um baldinho, aqueles baldinhos de tinta, sabe? Pra você passar o pincel. E aí você coloca uma divisória no meio. De um lado você coloca uma tinta de uma cor, do outro lado você coloca uma tinta de outra cor. Aí você precisa de um pincel grande, que na hora que você encostar, ele vai molhar cada lado de uma cor. E aí você faz pinturas em X na parede inteira. Pessoal, eu vi mais ou menos isso, só que era um pincel duplo. Era tipo 2 pincelzinhos do ladinho do outro, assim, que aí a pessoa lá, um lado ela molhava de um, outro lado ela molhava do outro. E eu tô achando muito legal essa pintura. E aí, o que eu percebi que o pessoal faz? O pessoal pega a cartela de cores da tinta, e aí, por exemplo, no azul ele pega o azul mais escuro e o azul mais claro da mesma cartela, pra combinar. Tipo, o pessoal não pega cores aleatórias. Ele pega da mesma paleta de cor pra dar certo. Ou às vezes é o que tá um em cima do outro, o de baixo um pouquinho mais escuro, o de cima um pouquinho mais claro. E aí os dois têm aquela diferença de tom. O pessoal pega um bem escuro e um bem claro. Que legal. Pra poder dar o efeito. E assim, gente, todo conceitual, ó. Você viu a luminária de papel da menina? Ó, tá vendo? Ó, é uma... E aí você vai fazendo movimentos de X. Que legal! Nossa, ficou muito... A gente podia ter feito isso aqui em casa, né? Eu pensei a mesma coisa. É bem curtinho o vídeo, mas é só pra mostrar pra vocês como que é. E aí aqui, ó, ela molha. Ela coloca... Aqui não mostrou ela molhando o pincel. Mas ela coloca... Ela coloca em cada vasilhinha lá fora. Inclusive eu vi alguns vídeos que vende a vasilha pra fazer isso. Pra colocar de cada lado. E aí o pincel dela é bem grosso, ela pega e molha de um jeito. Que uma parte pega a tinta mais escura e a outra pega a tinta mais clara, e depois ela vai pintando com movimento de X. Nossa, gostei. Eu não sei, assim, toda vez que a gente vê vídeo parece fácil, né? Eu não sei se é tão fácil assim como parece no vídeo, porém é uma solução mais barata que o cimento queimado. Sim. E olha o efeito que deu. Nossa, deu um efeito muito legal, com tudo off-white,
Combinou demais, ficou super aconchegante. Que é uma baita tendência que tá vindo aí. A gente tá vendo muito nas mostras de decoração, esse tipo de decoração. Exatamente. O buclê, esse tipo de poltrona, o espelho, a luminária, a textura. Em breve, gente, muito em breve teremos muito disso. Quem quiser se antecipar, já faz essa pintura em casa. Exato. E também a gente viu muito pessoal fazendo essa mesma textura na parede nos tetos também. Verdade, verdade. Uma ideia para um dia que a gente quiser tirar esse ripado daqui, hein? Eu gosto do ripado, gente. Eu vou manter ele por bastante tempo ainda. Bom, nível de dificuldade, meu amor. Então, não sei. Parece ser fácil no vídeo. Mas aí eu acho que é barato. Se é difícil, não sabemos. Vamos pôr um nível de dificuldade 5 de 10 só visual. Só visual ali. Eu sempre duvido de coisas da internet, gente. Sempre que eu vejo um vídeo que parece muito fácil, eu falo, será que é mesmo? O cimento queimado pareceu, mas foi super difícil de fazer aqui no outro quarto, porque a gente errou em algumas coisinhas, mas tá tudo certo. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se você ainda não me segue nas outras redes sociais, todas são @CarolEsprício. E desse lado eu vou deixar um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo e até o próximo vídeo.